E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o treinador de Bladers e hoje galera, estamos aqui para fazer a volta do quadro mais famoso aqui do canal, que é a Batalha de Bladers. Sim pessoal, a Batalha de Bladers está de volta e hoje estamos aqui com a batalha do Blader mais famoso daqui do YouTube versus o Blader mais forte do top 10. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Blader Escarlate versus treinador de Bladers. Clone das Sombras versus Fúria Destroyer. Já que essa batalha não rolou no ano passado, então ela vai rolar aqui na Batalha de Bladers. Então ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos começar esse vídeo insanamente insano. E bem pessoal, essa batalha deveria acontecer na vida real, né? Em uma arena, mas infelizmente não teve como. Mas enfim, né? Bora aqui começando analisando os dois Bs, né? Antes de tudo eu vou pegar aqui a última versões dos Bs, né? Dos dois. Que no caso a do Clone das Sombras, que é a versão V2. E a do meu Fúria Destroyer, que é a versão Meta Fúria Destroyer. Que é essa versão aqui que eu tô agora. As duas versões estão bem fortes. E por sinal estão quase justas, estão quase no mesmo nível de força, melhor dizendo. Então ó, bora começar aqui com clones, com as peças que o clones usa. Eu não sei todas as peças em questão, mas eu sei algumas, então bora começar aqui. Bom, começando que o clones, as peças que ele tem agora, são um disco, né, o disco dele que é um rolamento, com várias peças. Eu não sei dizer muito bem quais são as peças que o clones tem embaixo dele, né, soldadas, mas eu sei que tem um vergalhão, parafuso, tem até negócio de cerca lá e ele cobriu tudo com Durepox. Em cima dele, no caso na parte de cima, tem uma catraca desmontada e tem um mini bay. Um mini bay que é composto por uma bacia de bicicleta e o disco lá que é uma catraca, né, no caso o disco que ele solta pela arena, que já é muita coisa. Não só isso, como ele também tem um vergalhão lá entre a armadura dele que ele solta, para encaixar melhor a armadura. E na base dele em geral é uma catraca de 22 dentes, se eu não estou enganado é uma catraca de 22 dentes desmontada, com uma corrente, né, uma corrente em volta, com 3 pontos de contato. E que literalmente esse é o clones, a ponta dele é um PVC com um prego na ponta. E essas são as peças do clones. E agora bora puxar pro Meta Fúria Destroyer. Meta Fúria Destroyer, que vamos começar aqui pela parte de baixo, usa um rolamento de 8 cm com um pouco de Durepox aqui no meio para tentar manter ele, para ele não quebrar. Dentro do núcleo dele tem um outro rolamento com Durepox também. Em volta desse disco aqui dele tem um pouco de areia, né, areia com cola. E Durepox em volta também. Para quem viu a análise do Meta Fúria Destroyer no vídeo passado, sabe que o disco dele não é soldado, então por isso que ele usa esse tanto de coisa só no disco dele. Depois disso, a parte de cima dele, né, que é a base, é uma catraca também de 22 dentes, só que com uma diferença, né? Ele tem duas lâminas feitas à mão. No caso, não dá para ver essas duas lâminas aqui agora, mas para quem quiser ver, tem um vídeo bem antigo no meu canal que eu mostro todas as versões do meu Fúria Destroyer. E que para quem quiser lá ver nessas lâminas que foram feitas à mão, é só você ir lá naquele vídeo passado. Enfim, ele usa isso com uma corrente em volta. Ele é preenchido com solda preta também. E ele tem uma pequena camada e uma fina camada de Durepox aqui nessas duas lâminas, como dá pra ver. No centro da catraca, né, vamos dizer, no buraco da catraca lá, ele usa uma pecinha aqui, que é um centro de rolamento. Aqueles rolamentos lá, rolamento triplo, se eu não tô enganado o nome. Mas é literalmente isso que tem aqui no meio. Antes era uma porca, só que agora mudou. Depois disso, na ponta dele é uma ponta de metal, ou seja, que já é bem pesada. E que por sinal essa ponta aqui, ela tem duas camadas. Ela tem essa daqui e essa daqui do meio, que é a que faz a parte do bico. Que no caso, o Meta Fúria Destroyer, ele é completamente feito de metal, né, de ferro, né? Não tem, na verdade não tem nada de plástico aqui, ó. Como dá pra ver, não tem nada de plástico. Então, ó, Meta Fúria Destroyer é completamente feito de metal. Pronto, já que agora nós já falamos as peças dos Bs, agora bora falar como é que eles agem em batalha. Clone das Sombras, ele tem uma mecânica de soltar coisas na arena, ou seja, para atrapalhar o oponente. Ele tem duas no caso, que é a mecânica de soltar uma armadura e a outra que é de soltar um mini bay. E que as duas atrapalham de jeitos diferentes. Uma atrapalha atacando o bico do bay, né, o bico do oponente, e o outro ataca atacando o disco do oponente. E que, velho, isso atrapalha muito o oponente.
No começo da batalha, o Clones pode dar um ataque no oponente, fazendo o oponente perder um pouco de resistência. Até porque o Clones, o formato dele, dá um ataque muito forte no oponente. Esses 3 pontos de impacto que ele tem muito recuo. E que só isso já tira metade da resistência do oponente. Se o oponente resistir na arena, ainda tem isso. Mas que depois que isso acontece, o disco ou o mini Bey vão lá ajudar mais a atrapalhar o oponente. Principalmente no giro. Como dá pra ver aí no vídeo contra o Golem ancião, que é um dos Beys mais fortes assim do terceiro rank, e que ele conseguiu ganhar com até um pouco de facilidade. Apesar que eu ainda queria ver um x1 só entre eles dois. Mas basicamente falando, como dá pra ver aí, o disco atrapalhou muito o Golem, principalmente no seu equilíbrio. Então o disco e o mini Bey atrapalham muito o oponente. Mas isso atrapalha o Clones também. Até porque o disco e o mini Bey que cai na arena pode tanto atrapalhar o oponente quanto a ele próprio. E também na questão do lançamento, já que como dá pra ver aqui, o lançamento não tá muito forte. Depois que o mini Bey e o disco saem de cima do Clones, o Clones perde muita resistência. Então há um lado bom e um lado ruim de ter o mini Bey e o disco. Esse disco e esse mini Bey atrapalham mais Beys que são de contra-ataque ou Beys que são de tipo defesa. E o Clones em geral ele é bem compacto, pessoal. E aí o Clones ele até pode não parecer grande, mas ele tem o mesmo tamanho do meu Catracon Galaxy. Até porque os dois usam as mesmas peças e as mesmas lâminas. Ou seja, sendo o Clones ele deve ter quase o mesmo tamanho do Fúria. E agora falando do Fúria, vamos falar um pouco dele agora. Fúria Destrói que tem ataques concretos, ataques fortes. Isso graças às suas duas lâminas longas que ele tem. Isso faz ele expulsar Beys para fora da arena com muita facilidade. Principalmente Beys de contra-ataque ou de defesa de contra-ataque. Quando ele está girando, claro, para o lado normal dele. No caso, nesse lado ele consegue empurrar os Beys com mais facilidade. É meio como se o oponente levasse um murro, melhor dizendo, algo do gênero. E que no caso esse modo aqui é feito para atacar o oponente até o oponente perder na resistência. Quer dizer, normalmente o oponente sai voando para fora da arena, mas se o oponente resiste dentro da arena, essas lâminas vão resolver o problema. Até porque o ataque dessas lâminas aqui é como se o oponente estivesse levando vários murros. Mas que são murros bem fortes, é tipo levar 100 mil socos do Saitama. Mas é basicamente isso, ele tem dois ataques aqui enormes e fortes também. Então, melhor dizendo, esses dois ataques aqui é para ataque de peso, ataque bruto, melhor dizendo. Mas quando ele tá girando pro lado do gancho, aí a questão muda. O lado do gancho é feito para dar um ataque só no oponente, o oponente não resistir na arena. É como se aqui fosse o soco sério do Saitama, meu parceiro. É um ataque destrói o oponente sai voando. O lado do gancho, e principalmente agora que o Fúria Destrói ele tá mais leve, ele consegue girar pro lado do gancho em uma potência absurda. E consegue fazer coisas que ele não conseguia fazer antes pro lado do gancho. Ou seja, o lado do gancho dele melhorou bastante, tá muito mais forte. E não só isso, como a ponta dele também ajuda. A ponta dele é literalmente uma ponta de PVC lixada, pessoal. Ele tem uma movimentação de ataque muito grande e consegue buscar os oponentes dele, tipo, bem rápido. Não só isso, como a Lide dele é perfeita, a ponta dele é lisa. E tipo, no final da batalha, se caso o oponente não saia para fora da arena, ele consegue ganhar na resistência por causa disso aqui, ó. A ponta dele é bem lisa. Não só isso, como o esqueleto dele em geral é perfeito. O esqueleto dele é perfeito até por roubo de giro, pessoal. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. O Fúria Destrói consegue roubar giro. Ou seja, se o oponente resistir, um oponente que gira pro outro lado resistir na arena, o Fúria vai roubar, vai absorver a energia do oponente. E o pior é que isso acontece mesmo, viu? Fiquei impressionado quando isso aconteceu. Mas sim, o Fúria Destrói consegue roubar giro. Mas isso, claro, se o oponente sobreviver na arena, coisa que eu acho bem difícil, até porque o Fúria girando pro lado do gancho é inevitável. Mas que a única fraqueza do Fúria é que se ele não acerta o oponente dele, ele vai acabar perdendo. Até porque ele não tem muita resistência, né? Muito tempo de giro, porque ele é um Bey de tipo ataque. Mas meio que eu acho difícil, né? Até porque Beys gigantes em uma arena, é claro que vão se parruar, né, pessoal? Principalmente porque o Fúria tem uma ponta de ataque, de metal, né, ainda por cima. Eu poderia dizer que é uma ponta de agilidade? Poderia, mas não é uma ponta de agilidade. Uma ponta de agilidade, ainda tendo a movimentação de ataque, teria mais resistência. Já ele não, ele realmente é um assunto diferente.
Mas também o Fúria Destroyer, ele consegue girar no centro da arena como se fosse um bem normal de tipo... um bem normal de defesa, vamos dizer assim. Isso dependendo de como eu gire ele, é claro. Porque aqui é como se fosse uma ponta de PVC mesmo, pessoal. Para quem consegue controlar o PVC direito, sabe que tipo assim, mesmo o PVC estando com a ponta totalmente lisa, quando você gira no centro da arena é como se ele tivesse uma bolinha de esfera, literalmente. Mas é claro, quando ele leva um ataque, ele vai pro ataque, parte pro ataque tipo na hora. Mas a questão aqui é que se o Fúria não acerta o oponente, coisa que eu acho difícil, né, de acontecer, ele vai acabar perdendo na resistência. Mas é claro, se o oponente também não estiver girando pro outro lado, né, porque ele pode absorver o giro e coisa tal. Então, agora bora ver aqui como é que seria essa batalha. Em questão, o Fúria Destroyer tem muita movimentação de giro. E o Clones, ele tem literalmente uma ponta de agilidade. Então podemos dizer que o Clones já ganha nessa questão, até porque uma ponta de agilidade fica perfeita no Clones, ficou perfeita no Clones. Não dizendo que a ponta de ataque no meu Fúria Destroyer ficou ruim. O que acontece com uma ponta de agilidade é melhor do que uma ponta de ataque. É tipo aquela questão de tipo, a defesa ganha de ataque, é basicamente isso. Então quem acaba ganhando nessa questão aí é o Clones. Mas na questão da batalha mesmo, Fúria pode se movimentar muito mais rápido do que o Clones. Clones, ele vai ter uma movimentação de ataque que ele não vai perder resistência, só que na velocidade o Fúria ganha com certeza, conseguindo atacar o oponente mesmo antes do oponente saber o que aconteceu com ele. Meio que podemos dizer que na batalha o Fúria dá um ataque no Clones, e se o Clones sobrevivesse na arena, eu acharia bem difícil o Clones ficar na arena. Mas se acontecesse o caso de ficar na arena, ele ia perder muita resistência. Até porque eu não contei um fato que quando o Clones ele ataca o oponente, depois do ataque o Clones perde muita resistência mesmo. Isso graças ao recuo que ele tem. Já o Fúria, ele não tem esse problema, não girando pro lado normal. O lado normal dele quando ele ataca é para dar vários ataques, é tipo ataques em sequência. Então eu acho que o Fúria ganharia a primeira batalha, se esse fosse o caso. Mas vamos dizer que no caso dessa vez foi diferente. O Mini Bay e o Disco saíram do Clones. E claro, o Disco e o Mini Bay do Clones iam atrapalhar muito o Fúria em questão. O ataque do Clones eu acho que não daria muito efeito não, até porque o ataque do Fúria é mais forte do que o ataque do Clones. Claro, o Clones pode ter mais recuo, mas o peso que o Fúria carrega nas lâminas é muito pesado, é um ataque muito pesado, melhor dizendo. Então acabaria que o ataque do Clones no Fúria não fazeria efeito no Fúria e em si no Clones. Agora, o Mini Bay e o Disco na arena iam fazer muito efeito. Um Mini Bay em questão acho que não ia fazer muito efeito não. Coisa que eu acho que o Scarlet, né, o Oficina de Base poderia melhorar nessa questão aí, né? Porque o Mini Bay não tá, tipo, agindo de uma forma, tipo, que faça efeito no oponente. Agora, o Disco da arena faz muito efeito. O Disco atrapalharia muito o Fúria a tentar atacar o Clones ou até perder resistência. Até porque o Disco é feito para isso, atrapalhar mesmo. E o Fúria não tem muito tempo de giro. No primeiro ataque, talvez o Fúria já perca muita resistência. E que o Disco só vai complementar isso, só vai fazer o Fúria perder mais resistência. Então, melhor dizendo, depois que isso aconteceu, o Fúria não conseguiria jogar o Clones para fora da arena. E que aí teria que ser nos ataques mesmo. Mas o Clones, como ele tem uma ponta de agilidade que supera o ataque, eu acho que o Clones ganharia essa batalha. Até porque eu acho que depois desse ataque, o Fúria Destroyer ele ia ir direto pro centro da arena. Já o Clones eu acho que ele ia ficar rodeando, até porque é uma ponta de agilidade. Claro, chegaria um momento que ele teria que atacar o Fúria, só que os ataques não iam fazer muito efeito, ia acabar só tirando o equilíbrio do Fúria. E o Fúria ia acabar perdendo por muito pouco. Ou seja, muito pouco, como se fosse na questão de Light, né, vamos dizer assim. Mas o Clones ainda ia continuar em pé. O Fúria pode ter mais Light que o Clones, mas o Clones ia ter mais giro, né, mais velocidade de giro. Então acabaria que o Clones ganharia. Na segunda batalha, vamos dizer que eu vou girar pro lado do gancho. Acaba que na primeira batalha ia dar um ataque tão forte que ia acabar em empate. E o pior é que eu não tô nem brincando. O Fúria girando pro lado do gancho tem aquele problema de Bay que tem muito recuo, que acaba os dois Bays tipo se matando na arena. Pra quem sabe disso, né, coloca dois peões de Motai na arena, aí você vê o que acontece. Ia acontecer basicamente isso. Os dois Bays tem muito recuo, principalmente o Fúria Destroyer girando pro lado do gancho. Então na primeira batalha os dois iam tipo se jogar na arena, tipo pra fora da arena. O que normalmente
realmente iria acontecer. Mas podemos dizer que não foi ao caso, então os dois não se jogaram para fora da arena. No primeiro ataque do Fúria, o Clones ia perder muita resistência, e o Mini Bay e o disco da arena iriam sair voando para fora. Então aí já foi um ataque forte o suficiente para tirar toda a resistência do Clones. Mas vocês acham que o Fúria não ia perder resistência também? O Fúria ia perder muita resistência. Isso dependendo da força do ataque, né? Porque ele consegue dar 2 ataques no gancho, né? No caso, pro lado do gancho ele consegue dar 2 ataques no oponente. Acima disso eu acho impossível ele fazer. No Clones, no caso. Então podemos dizer que no primeiro ataque o Clones ia perder muita resistência, muito mais do que o Fúria ia perder. Então podemos dizer que o Fúria Destrói ia ganhar por muito pouco, na Lide, melhor dizendo. Até porque ali aquele ataque ia tirar muita resistência do Clones, até porque quando o Clones solta o Mini B e o disco na arena já tira muita resistência dele. Então acaba que quem ganharia essa batalha seria o Fúria. Agora vamos dizer que por acaso o Israel girou pro outro lado do Bay dele, que no caso é pro outro lado, como se fosse roubar a energia do Fúria, algo do gênero. Então um ia estar girando para a direita e o outro para a esquerda. Então caso nessa batalha que os dois estariam girando para lados diferentes, no caso essa batalha ia durar até que mais tempo do que as outras, até porque os dois Bs girando para um lado e o outro pro outro lado, os Bs acabam meio que absorvendo um ao ataque do outro, é basicamente isso que acontece. E absorver não é roubar giro, é diferente, bem diferente por sinal. Mas na questão no começo da batalha, iam dar ataques muito fortes. Tão fortes que velho, ia estremecer a arena em questão. Mas que não seriam ataques fortes o suficiente para jogar um ou outro para fora da arena. Então eu acho que acabaria que nessa batalha de um girando para um lado e outro girando para outro lado, no caso eles um ficaria roubando energia do outro até o final da batalha. E que eu acho que quem ganharia nessa questão seria o Fúria, até porque o Fúria ele tem um esqueleto muito melhor do que o Clones nessa questão de roubo de giro. Até porque eu já falei que o Fúria ele consegue roubar muito giro por algum motivo. Na verdade por algum motivo não, é por conta do esqueleto e da ponta dele, que basicamente a ponta dele imita um PVC. E PVC, pra quem sabe, é a melhor ponta de roubo de energia do universo, velho. Se você coloca um PVC em qualquer base seu, o base vira de roubo de energia na hora. Então acho que quem acabaria ganhando essa batalha, por acaso uma batalha bem justa, e o pior que eu não tô nem brincando, porque os dois bases estão em níveis iguais, quase iguais nesse momento. Então acho que quem acabaria ganhando essa batalha seria certamente o Fúria Destrói. Claro, não dizendo que o Clones ia perder 0 a 10, não, muito pelo contrário. O que eu acho que ia acontecer seria um 9 ou um 8 a 10. Clones, nesse momento que ele tá bem forte, pessoal. Um dos bases que tem chances de pegar o meu primeiro lugar. Pois é. Então, pessoal, para quem antes subestimava Israel, né, antigamente, dizendo que o base dele é fraco, o Clones é fraco, não ganha ninguém, hoje em dia tá no segundo lugar do top 10. Então, pessoal, não desiste dos seus sonhos não. Quem sabe algum dia você chegue no primeiro lugar. Então, ó, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like, se inscreve no canal. E quem ganhou essa batalha de Blazers de hoje foi o Rim Fúria Destrói. E valeu! Ai, que não sei o que esse cara...